E aí, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos que a gente normalmente faz, mexendo com as cartas, falando sobre o jogo propriamente dito, né, explicando regra, fazendo unboxing. Vai ser um vídeo um pouco mais parecido com aquele vídeo que a gente fez no começo do ano, fazendo uma retrospectiva do roadmap, do que foi feito e tal. Só que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do que aconteceu nesse primeiro trimestre do ano. Então vamos falar aí o que aconteceu em janeiro, fevereiro e março, tá? Para a gente ver aí o que a gente consegue tirar de novidades do mundo das trevas e do nosso querido Vampire The Eternal Struggle. Então vamos começar aqui com janeiro, né? Das principais novidades de janeiro, acho que uma das mais impactantes aqui, janeiro foi um mês um pouco mais parado, eu diria que foi o fato de que caiu a regra dos 30 dias para o uso das cartas em torneios de VTS. Então, antigamente as cartas elas tinham a data de lançamento delas e elas só podiam ser utilizadas em torneios a partir de uma determinada data sequente, né? O último deck que passou por isso foi o deck de 30 anos, o Endless Dance, na qual ele foi lançado numa data e, mesma coisa, só estava válido para campeonatos a partir da data posterior. A partir do La Sombra e agora no Hecate também, as cartas elas se tornam usáveis a partir do momento em que os jogadores pegam elas na mão. Então, saiu o Hecata, você já pode utilizar em campeonato. Saiu o New Blood do Hecata e do La Sombra, as cartas novas já poderão ser utilizadas normalmente. Continuando aqui as notícias de janeiro, né? Nós tivemos essa arte preview aqui da Raquel Cornejo, da Helblar, que vai ser, né, uma nova Hecata que vai vir aqui no New Blood, que já está previsto, agora nós já temos data para eles saírem também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente já tem aqui essa arte preview, mas ainda sem saber exatamente o que essa carta faz. Agora já no comecinho de fevereiro, nós tivemos o anúncio de uma nova carta promocional, que é o Information Highway, com essa arte aqui do Guinness. Artezinha bem bacana, que traz aí alguns dos principais vampiros, né, do V5, Kazembaiá, Ragnar, Twin, Ian Carfax, recém-lançado aqui no 30 anos, né? Então, mostrando aqui um pouquinho da localidade desses vampiros, onde é que eles estão representados, né? E mostrando aqui um pouquinho do mapa mundial. Então, como se alguém estivesse controlando, fazendo ali uma rodovia, né, de informações. Então, Information Highway é uma carta já existente, né? Ela sai agora como uma carta promocional. Ela te dá mais duas transferências e vem agora nessa artezinha do Guinness. Seguindo então para o final de fevereiro, nós tivemos aqui o lançamento do Zekata, né? Então, Hecata foi oficialmente lançado aqui. A gente já fez aqui um videozinho, né, sobre o unboxing. Então, a data de lançamento do Hecata foi para o dia 28 de fevereiro. Então, aqui você já tem a listagenzinha completa, né, a spoiler visual de todas as cartas que saíram para este deck. Lembrando então que a gente já tem vídeo analisando aí todas as cartas novas que saíram. Não deixem de dar uma assistida. Entrando em março, nós tivemos aqui no dia 11 esse preview de arte aqui do Krasen Maximov para uma carta nova de livraria que está por vir, né? Ela vai vir agora no New Blood. Eu até tinha. Esse vídeo aqui ele quase nasceu datado. Foi por isso aqui que ele não nasceu datado. Eu escrevi o roteiro dele hoje mais cedo, ia começar a gravação agora, e aí essa carta acabou sendo revelada. Então, eu tinha até escrito aqui, né, para poder lembrar, fazer uma comparação. Ela lembra bastante o Anathema, né, como se ela viesse aqui com os nomes das pessoas que essa pessoa está marcando aqui, né, de quem que ela quer a cabeça. Então, pessoas que seriam anatemadas. Fazer um comparativo também com uma carta antiga de Blood Sorcery chamada The Name Forgotten. Até ia comentar que poderia ir ser uma possibilidade, talvez, para um. Não que eu acreditasse muito nisso, mas se fosse, né, um reprint de The Name Forgotten, provavelmente para o Anthology novo que estaria por vir, mas acharia pouco provável. Mas no fim das contas, acabou que a carta foi revelada e o nome dela é Deadpool. Ela vai vir agora no New Blood dos La Sombra. Ela é uma carta única, uma Master. Você coloca essa carta em jogo depois que um La Sombra, depois que um vampiro em combate com um La Sombra que você controle deixar a região controlada, né, você pode adicionar
um marcador nessa carta. Durante uma ação de bleed ou durante uma ação política de qualquer referendo, um La Sombra que você controla pode queimar um counter dessa carta aqui para ganhar ou mais 2 de bleed ou mais 2 votos. Oi. E assim, considerando o fato de que os Las Sombras agora, né, eles estão com Oblivion e Las Sombras sempre teve potência, a gente abre umas margens bem legais para essa carta nova, porque, bom, potência, então você pode dar Immortal no cara, segurar o braço dele, fazer com que ele não fuja ali, não dê um Combat Ends no teu combate, e você aumenta a sua mão e espanca ele como se não houvesse amanhã. Você tem as cartinhas novas de Oblivion, né, que são aí as releituras das cartas de Obtenebration, que é o Arms of Ahriman, que te dá uma esquiva com um ataque adicional, e você tem o Toque do Oblivion, que manda o vampiro opositor diretamente para o torpor. Então, se você estiver mandando nos votos aí, você pode até brincar de colocar um Amarante também e já cometer um Diablerie, já leva uma caçada de sangue, vota a favor aí pra você, vota pra você ficar, né? Pra não chamar uma caçada de sangue, e segue teu baile, adiciona um marcador aí no Deadpool e é isso. Vai jogando o Minion pra torpor, aumentando, declarando bleed, ganhando mais 2 de bleed. Ação política você vai queimar ali se você fizer o, o Diablerie, né? Já pode usar os marcadores aí pra queimar e ganhar 2 votos aí pra manter seu vampiro na mesa. Então, cartinha bem interessante. Oblivion e potência com Deadpool foi uma combinaçãozinha que assaz de interessante. Eu particularmente gostei. Lembrando que essa carta foi revelada hoje, né? A gente está falando aqui agora do comecinho de março. Essa carta foi revelada em abril, mas a gente só pulou um pouquinho aqui na linha do tempo propriamente dita. E nessa mesma data que foi revelada essa carta aqui, essa arte, né, do Krasny Maximov, nós tivemos também o primeiro vislumbre aqui dos materiais de New Blood, tanto do Hecata quanto do La Sombra. Então o Deadpool vai vir aqui no New Blood do La Sombra. Em 17 de março, nós tivemos uma adição aqui, né, na DTC. A DTC, que é a Drive-Thru Cards, eles imprimem cartas sobre demanda, né, para os Estados Unidos, e na GamePod imprimindo cartas sobre demandas também para a Espanha e para a Europa. Nós tivemos a adição das cartas de Truburra e de Temporis. Então, além disso, nós tivemos também algumas pequenas modificações. Então, nós tivemos algumas clarificações aqui e ajustes de texto nas cartas. Vou deixar aqui o link para. E aí, deixa eu gravar, gata. Vou deixar o link aqui para vocês poderem dar uma lida depois com calma. E saindo rapidamente aqui do mundo do VTES, no dia 25 de março foi finalmente reanunciado uma nova janela de lançamento para o jogo Vampire the Masquerade Bloodlines 2. O jogo ele está previsto agora para ser lançado em outubro de 2025. Ele teve vários adiamentos, conturbações no lançamento, mudança de desenvolvedora. Esse jogo ele foi por muito tempo, ele foi uma grande incógnita na indústria dos jogos, sem saber se ele efetivamente sairia ou não sairia. Mas, para bem ou para mal, agora a gente tem uma janela de lançamento que vai ser outubro desse ano. O primeiro jogo ele é tido como um sucesso absoluto entre os fãs, principalmente aí de Vampiro, mas de RPGs eletrônicos também, de maneira geral. Ele é um jogo muito consistente, ele tem seus problemas, o final dele é um final apressado. Ele também foi um jogo que passou por algumas conturbações de lançamento, mas o primeiro jogo ele teve elementos originais que foram introduzidos na lore do V5, do RPG mesmo, né? E considerando que o nosso card game aqui, né, o VTES, ele utiliza a lore do V5 como um padrão para a criação das cartas, então existe a possibilidade, inclusive, do Bloodlines 2, em algum momento, ele pode ter um impacto também na lore do RPG, e isso pode ou não ter algum impacto diretamente nas nossas cartinhas também. Então, aguardar aí para poder ver Bloodlines 2 saindo até teoricamente, outubro desse ano. Agora, no comecinho de abril, a gente teve uma nova carta anunciada também para a coleção dos New Blood, agora para o Zekata, que é a Psicofagia. Essa carta é ilustrada aqui pelo Mark Kelly. Ela é uma ação de caça, né, com mais um de furtividade, na qual tem como custo remover um aliado de alguma Ash Heap, de algum Matusalém, e aí em contrapartida você pode ganhar ou 3 de sangue ou ganhar 2 de sangue
e desvirar. Então uma cartinha bem bacana também, uma maneira aí para quem vai montar deckzinho de aliado, que está gastando muito sangue para poder trazer os Aggressive Corps. Você, quando os Aggressive Corps morrerem, você pode comer eles ali na Ash Heap para poder ganhar sangue de novo, para poder trazer mais Aggressive Corps. Então uma carta que eu achei bastante interessantezinha também. E ontem nós tivemos a notícia aí, a confirmação, né, de quando sai o New Blood Hecata e o New Blood La Sombra e uma nova cartazinha aí que foi spoilada, que é a Power Base Munique. A Power Base Munique, ela vem aí como se fosse uma Power Base Cabo Verde, né? Que antigamente era para os Giovanni, essa aqui ela é para os Hecata. Ela vai funcionar ali como uma Blood Doll para todos os seus vampiros que tem Oblivion. Então ela é uma location única durante a sua Master Phase e você pode travar essa location para mover um de sangue de um vampiro com Oblivion diretamente para o seu pool ou mover um do seu pool, dos seus recursos, para um vampiro ready que tenha Oblivion, ou seja, para um vampiro pronto, ele não pode ser um vampiro em torpor que você controle. Qualquer vampiro independente pode vir queimar essa location como uma ação direta que custa 1 de sangue, né, se for bem sucedida. Então, ela tem suas diferenças aqui para Cabo Verde, né? Cabo Verde, acredito que ela seja um pouquinho melhor, mas ainda assim uma cartinha bem bacana para poder adicionar aqui no New Blood do Hecata também. Além disso, informaçãozinha legal é que eles vão ter 56 cartas cada um, né? E não menos do que 15 cartas novas em cada. Então, vamos ver aí. 56 cartas e dessas 56 cartas, pelo menos 15 cartas novas em cada um dos New Bloods. E a data oficial de lançamento é para 31 de maio de 2025. Então, bem próximo, nós já estamos aqui em abril, então mais 2 meses aí e já devemos ter em mãos o New Blood. Então, no próximo vídeo de novidades daqui a 3 meses, né, vou tentar fazer ele todo o trimestre, a gente já deve estar falando um pouquinho aí de New Blood, já deve ter inclusive vídeo de unboxing aqui, tanto do Hecata quanto do La Sombra, assim espero. E a última novidade, ela não é de VTS, mas falando um pouquinho de lore, então para quem tem inclusive interesse, né, em conhecer um pouquinho mais de Vampiro, acompanhando aí os últimos lançamentos, conhecendo um pouquinho de como funciona o RPG propriamente dito. Agora no começo do ano nós tivemos o lançamento de Caçador, a Revanche, e o Vampiro à Máscara Segunda Inquisição. Esses aqui já saíram já no começo do ano, né? Então o Segunda Inquisição é um suplemento para Vampiro à Máscara e o Caçador Revanche é o livro base para jogar de humano, né? Para jogar de caçador. Recentemente nós tivemos o lançamento também, agora em fevereiro, né? Há pouco tempo o lançamento de Lobisomem, o Apocalipse. Então, um livrão que está bem bonito, não tive a oportunidade de lê-lo ainda. Versão V5, tá? Esse aqui não é o Apocalipse antigo, é o Lobisomem Apocalipse V5. E agora, bem recente, saiu o livro de Nod. Livro de Nod que ele é um complemento também, ele é um suplemento para Vampira Máscara, só que pelo que eu andei pesquisando, ele parece ser muito parecido com o livro de Nod lançado pela Devi lá em 1999. As duas diferenças que eu consegui reparar ali, parece que agora ele é capa dura, então ele tem a diferença de acabamento e ele teve diferença de tradução também, né? Trocou o tradutor, a tradutora, no caso, para a versão da Galápagos. Questão de conteúdo, não tive a oportunidade de pegar o livro de Nod na mão ainda, não sei se teve alguma mudança de conteúdo, acredito que não. Ele parece ser o mesmo livro de Nod que foi lançado lá atrás. E lançamentos que ainda estão por vir, nós teremos o Guia do Jogador, de Vampiro à Máscara, Chicago by Night, né, o complemento também para poder sair ainda no primeiro semestre. Teremos um suplemento para Caçador, chamado de Linhas Traçadas em Sangue. E mais para o final do ano nós vamos ter aqui a Queda de Londres, né, o Fall of London, também ali para complementar a Segunda Inquisição. Então, com isso aqui a gente encerra todos os lançamentos, todas as novidades de World of Darkness para o primeiro trimestre de 2025, então janeiro, fevereiro e março, e pegando um pouquinho de abril também. Até porque, como eu disse aí, a gente teve hoje o spoiler do Deadpool, então quase que eu gravei o vídeo antes de ver esse spoiler. O roteiro já estava pronto, dei sorte. Mas é isso. Se inscreve no canal para você não perder nenhum dos vídeos. Espero
muito em breve já está trazendo novos vídeos aí sobre como jogar Bethesda, né? Eu já terminei alguns roteiros, já terminei mais alguns roteiros mesmo no plural para os próximos vídeos. Vai faltar agora só fazer as gravações e as edições. Eu acabei passando esse aqui na frente porque ele vai ser um vídeo mais rápido, as edições dele são bem mais simples, então já quero ver se eu já posto ele o mais rápido possível. No mais, os vídeos de como jogar Bethesda vão continuar saindo normalmente. Vou trazer unboxings também de acordo com que novos produtos forem saindo e novidades do mundo das trevas a gente vai trazendo para cá também. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí pela sua companhia e apoio de sempre. Se você gostou e puder deixar um like, eu agradeço. Se você não gostou também, quiser deixar um dislike, pode ficar à vontade. Quiser me dar um feedback do porquê que você não gostou, isso me ajuda bastante a entender o que eu preciso melhorar para os próximos vídeos. E no mais, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou!